Júlia fica encantada pelo seu neto Fernandinho em Café com Aroma de Mulher. Saiba agora como e quando vai rolar na sua novela da Band. Tudo começa quando Sebastião chega em casa e revela a Júlia que precisa contar-lhe algo. Ele fala para ela que ela não tem apenas a Sofia como neta, mas que ela também tem um neto que se chama Fernando e que é filho dele e da Gaivota. Júlia fica sem reação, mas inicialmente ela nega e pede para o filho dizer para ela que isso não é verdade. Mas Sebastião comenta que tudo isso é verdade, porque foi por isso que a Gaivota foi atrás dele lá em Nova York. E Júlia já fica na defensiva, dizendo: "Ah, então você acredita que tudo isso é culpa minha, porque eu impedi que o Aurélio desse o seu telefone para ela." Sebastião diz que ele não está falando sobre isso. E ele diz que aconteceram muitas coisas chatas. Mas quando ele lembra disso tudo, ele percebe que ele e a Gaivota não estão juntos, não porque eles não queriam, e sim porque outras pessoas não queriam. E que ele acredita que isso é tudo muito injusto e absurdo. Júlia retruca, dizendo que depende do que ele está falando, e depende do que ele considera ser injusto ou absurdo, porque ela acredita que é muito injusto e absurdo Gaivota ter engravidado dele, sabendo que o relacionamento deles não tinha nenhum futuro. É brincadeira, hein? Sebastião defende a amada, dizendo que ela não fez o filho sozinha, eles fizeram juntos. E a mãe diz que ela aproveitou disso, porque ele não estava em um bom momento e viu que engravidar era a oportunidade da vida dela. Sebastião ri de forma sarcástica e diz: "Você nunca tem nada bom para falar da Gaivota, não é mesmo?" Júlia diz que ela não tem nada contra a Gaivota, mas o que ela não vê é ele passando a vida inteira casado com uma colhedora. Sebastião continua na defensiva, dizendo que essa colhedora, como ela fala, é a única mulher pela qual ele se apaixonou. Júlia então questiona o filho. Quer dizer então que você vai voltar com ela? Sebastião responde que sim, mas que talvez não agora, mas que num futuro bem próximo ele vai voltar a ter um relacionamento com a Gaivota sim. Ela fala para Sebastião que ela só estava pensando em dizer para ele que a boa relação dele com a Lúcia influencia na vida da Sofia. Então Sebastião quer saber por que que ela está dizendo isso, e ela responde: "Não sei se é atrevimento meu, mas eu acho que a Lúcia não é uma boa mãe. E se você não assumir o tratamento da Sofia, ela nunca vai se recuperar." Na cena seguinte, já vemos Júlia indo na casa de Carmela e Gaivota. Lúcia lança a braba para Carmela. "Então, Carmela, você conseguiu." Carmela pede desculpas, mas diz que não entendeu. Então Júlia continua: "Você sempre quis fazer parte da minha família." Carmela ri e diz que sim, que ela sempre quis fazer parte da família, mas ela sempre fez parte da família Casablanca por um bom tempo, mas não da família Valejo, porque isso nunca a interessou. Júlia pergunta a ela se existe alguma diferença em fazer parte da família Valejo e fazer parte da família da Fazenda Casablanca. E ela responde que sim, que há muita diferença, que fazer parte da família Casablanca, eles eram colhedores, patrões, funcionários, que tinham objetivos em comum. Mas na família Valejo, ela até pede desculpa, mas diz: "Naquela casa, nem todas as pessoas são boas." E ela alfineta. E lá ainda tem uma mulher que só pensa nela mesma, a senhora. Então a Carmela fala: "Por causa disso, não, nunca quis fazer parte da sua família." Júlia, então, pergunta aí para Carmela cadê a Gaivota. Carmela responde que a Gaivota não está, que ela está trabalhando, mas o que ela pode ajudar? Então, Júlia comenta: "Sebastião me contou uma notícia." E ela diz que essa notícia lhe pareceu um absurdo.
Carmela diz que não é um absurdo e que ele se chama Fernando. Ela ainda diz que Fernando é a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Carmela fala que se ela foi lá conversar com a gaivota, que ela está perdendo tempo, porque a filha dela vai demorar a chegar. Então Júlia diz: que bom, porque assim eu falo com você e vamos ver se você é um pouco mais sensata. A ricaça diz que ela já está à flor. A ricaça diz então que ela já está no limite, tanto com ela quanto com Gaivota. Júlia fala para Carmela que tanto Gaivota quanto ela estão aproveitando do bebê para acabar com o casamento do filho dela. Não, 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 não. Carmela não gosta nada disso e interrompe a ricaça. Se quiser continuar conversando, tem que respeitar a minha filha. Carmela também diz não entender por que ela acha que elas seriam capazes de fazer uma coisa dessa. E a Júlia responde: a sua filha Gaivota conheceu o meu filho e ficou obcecada por ele. E a Carmela diz que não, que ela vai ter que desculpá-la, mas a Gaivota terminou várias vezes com o filho dela e ele sempre que voltava para reatar. Júlia retruca, dizendo: e ela não foi a Nova York atrás dele? A mãe responde que sim, que foi, mas ela foi não porque estava obcecada, mas porque ela estava grávida do homem que ela amava. Carmela questiona a Júlia o que ela faria se isso tivesse acontecido com ela. E Júlia responde: ela já deveria saber que o meu filho não é para ela. Carmela, furiosa, responde: nisso nós concordamos, porque, com todo respeito, a minha filha é mulher demais para sua família. Júlia pede a Carmela para sumir da vida da família dela junto com Gaivota, e Carmela responde que ela não foi até a casa dela insultá-la. Júlia diz a Carmela que exige respeito dela. E Carmela diz que ela que tem que respeitar ela e a família dela. Carmela finaliza dizendo: a porta está ali, pois agora eu vou ver o meu neto. Júlia olha torto para Carmela e vai em direção à porta. Porém, ela não sai e vai até o quarto de Carmela. Chegando no quarto de Carmela, ela escuta Carmela conversando com o bebê, dizendo: você viu o que aquela mulher disse? E olha que foi o seu pai que disse que você é a cara do seu avô Otávio. Então, quando ela olha para o bebezinho, ela vê que o bebê realmente se parece com o Otávio. Carmela fala para a Júlia: o que é, dona Júlia? Já que a senhora veio aqui, eu vou falar. Eu sei que a senhora não gosta de mim nem da minha filha. E continua: mas esse bebê, ele não tem culpa de nada. E olha bem direito para ele, porque ele também é seu neto. Júlia responde que isso ficou bem claro ao ver o bebê. Só que ela continua e fala: eu só não acredito porque que para conseguir o pedaço de terra que o Otávio deu para vocês, você fez com que a gaivota ficasse grávida. Carmela responde: senhora Júlia, eu não quero ser grossa com a senhora, mas não seja atrevida. Carmela pede para ela não falar assim de gaivota, até porque ela não conhece. Então Júlia diz: então eu quero saber quais são então as suas intenções. Carmela aos berros comenta: que intenções? Porque a senhora se contradiz. Na homenagem que fizemos ao seu Otávio, a senhora disse que gostou de tudo que a gente falou sobre ele. E agora está dizendo que esse menino nasceu para minha filha ficar com o seu dinheiro? Carmela pergunta à matriarca do que ela tem tanto medo. Se ela tem medo de saber que seu Otávio ia amar esse bebê e que ele nasceu de uma mulher humilde, bem ali naquela casa. Carmela pede para Júlia ficar tranquila, porque a filha dela e o neto dela não precisam do dinheiro dela. Então, Júlia vai embora. Passa algum tempo e Júlia vai na Café Elite conversar com o filho e diz que, depois da homenagem que fizeram para Otávio,
que ela acredita que a empresa não pode acabar, senão era a mesma coisa que estar jogando fora a lembrança do Otávio. Então Sebastião pergunta: "E o que a gaivota tem a ver com isso?" E ela diz que ele não pode ficar ao lado de uma mulher que se chama Gaivota. Então ele responde: "É só chamá-la pelo nome, ela se chama Teresa." E pronto. Júlia, como viu que o filho não vai dar o braço a torcer e vai querer manter um relacionamento com Gaivota, vai novamente na casa de Carmela conversar com ela. Na casa de Carmela, Júlia pede para ela para ajudar a separar Gaivota de Sebastião. E Carmela responde que a filha dela já é bem grandinha e já sabe todas as decisões que ela toma. Só que de repente Carmela sente um cheiro de queimado da cozinha e coloca o bebê nos braços de Júlia. Quando ela sai, Júlia começa a olhar com os olhos de vovó para o pequeno Fernandinho e diz para ele: "Você é tão lindo, parece com seu avô Otávio." Quando Carmela volta da cozinha, ela vê Júlia em pé, cantando uma música de niná para Fernandinho. E a Carmela fica aos prantos e Júlia percebe. Agora me diz, você imaginava que Júlia ia se apaixonar pelo seu netinho? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo do canal.